Deus tem uma palavra que pode mudar a história da sua vida nessa noite, da sua família. E a todos os irmãos, irmãs que estão aqui neste culto presencial, que o Espírito Santo venha também edificar, né, a sua vida com a graça, com o favor, com a bondade de Deus. Nós acabamos de adorar o Senhor, e como o Juliano ministrou questão, né, a palavra de dízimo e oferta, movido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós louvamos ao Senhor nessa noite por tudo que tem feito por nós, como igreja e como família. E algo que o Espírito Santo, ele colocou no meu coração para poder estar compartilhando. E eu fico muito feliz porque eu tenho ouvido testemunhos. Eu tenho ouvido, né, através de conversar com alguns irmãos da célula, com alguns líderes, algo que o Espírito Santo de Deus está fazendo no nosso meio. Pessoas estão tendo experiências, como eu falei, né, no domingo retrasado. No meio evangélico, conhece-se muito de forma mental e intelectual a respeito da Trindade, do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é muito falado a respeito do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Mas só o conhecimento intelectual, mental, é algo superficial na vida de muitos cristãos. O que nós precisamos compreender é que precisamos ter experiência, experimentar, poder desfrutar de um relacionamento interpessoal com a pessoa do Espírito Santo. É você poder crer que quando você fala, Ele está em você e Ele ora por você. Ele é o seu ajudador, Ele luta com você as suas lutas, Ele se alegra com você e Ele ainda ajuda você naqueles momentos que você ora e você não consegue interpretar para Deus, falar para Deus da maneira correta e adequada. Aí neste momento, o Espírito Santo, ele ajuda a mim, ajuda você, ajuda aquele que crê que você pode desfrutar dessa maravilhosa presença. Mas por que eu tenho dito isso com os irmãos? Olha só, todos os problemas que nós passamos, às vezes você está vivendo, somente o Espírito Santo que pode te ajudar a sair, talvez dessa situação que você já tentou reverter, mudar, e você não conseguiu. Talvez algo interno dentro de você, que você já tentou mudar. Talvez você que está preso em algum pecado, em algo que entristece a Deus, algo que entristece a presença do Espírito Santo, e você ainda não conseguiu sair ainda. Sabe por quê? Porque até então você estava tendo apenas um entendimento com a sua mente. Você ainda não obteve isso como revelação dentro do seu espírito. Sabe por quê? Jesus, ele disse, o tema da nossa palavra hoje é o conflito entre a carne e o espírito. Mas na canção que os irmãos nós estávamos adorando ao Senhor, o Espírito Santo me levou a um texto que Jesus disse, que isso está em conexão com o que iremos falar nesta noite. João capítulo 14, verso 26, o próprio Senhor Jesus, ele disse algo poderoso, mas o Consolador, o Espírito Santo, quem que é o Consolador, irmãos? Repita comigo, o Espírito Santo é o Consolador. Olha só, a quem o Pai enviará em meu nome, ele já veio, porque Jesus já cumpriu, ou seja, ali o seu propósito de vir, de ministrar o Evangelho, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai. Mas algo que Jesus disse a respeito da pessoa do Espírito Santo, esse que é o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas.
O Espírito Santo vai fazer você, ele vai te ensinar todas as coisas. Eu preciso ser o melhor pai. Quem que vai me ensinar a ser o melhor pai? O Espírito Santo. Eu preciso ser uma melhor mãe. Quem vai te ensinar? É o Espírito Santo. O filho, eu preciso ser o melhor filho. A esposa, não, eu preciso ser uma melhor esposa. O esposo, não, eu preciso ser o melhor marido. Olha, eu preciso ter sabedoria para poder administrar o recurso que Deus tem colocado nas minhas mãos, as minhas finanças. Quem vai te ensinar? É o Espírito Santo. Olha, eu preciso ter o controle, o autodomínio. Ou seja, eu não quero agir pelo impulso, não quero falar aquilo que vem à minha mente, é só tolos. Preste atenção, somente pessoas tolas que falam tudo que vem à boca. Mas é o Espírito Santo que ele ajuda. Percebe então? O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Eu quero ser um discípulo melhor, eu quero ter mais comunhão, um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, com Deus. Eu quero estar mais firmado na graça de Deus em Cristo Jesus. Quem vai te ajudar? Jesus diz, o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Em áreas que talvez muitos cristãos erram. Longe de mim acusar e condenar alguém aqui nessa noite. Você que me ouve, você que está aqui. Só quero te dizer uma verdade que o Espírito Santo nos ensina, a palavra nos ensina. Todos os erros que nós cometemos é por falta de sabedoria. É por falta de você aprender a ouvir o Espírito Santo. Até o irmão me perguntou, pastor, mas o Espírito Santo, ele fala com todos os crentes? Boa pergunta, sim. O Espírito Santo, ele fala com todos os cristãos que realmente nasceram de novo em Cristo Jesus. Mas por que nem todos agem de forma adequada? Porque nem todos conseguem perceber, ouvir o Espírito Santo. É tipo você está dentro de um ônibus, o Eixo Anhanguera, com mais de 200 pessoas, conversando ao mesmo tempo a respeito de vários assuntos, várias coisas, e o Espírito Santo fala com você em um tom calmo, sereno e suave. Deus tem bons sonhos para você, Deus tem propósito maravilhoso na sua vida, você é mais que vencedor. Mas você está dentro daquele ônibus com 200 pessoas ou mais, aquela barulheira. Ou seja, o Espírito Santo, ele está falando, mas a pessoa não consegue ouvir. Mas essa ilustração, ela a aplicação prática dela agora. Ou seja, esse ônibus cheio de gente conversando, de vozes, é a sua mente. É a nossa mente que é um campo de batalha, aonde é travada a batalha todos os dias, de segunda a segunda, de dia, de noite, em que você tem que fazer tomada de decisões, escolhas, pessoas que vêm com palavras positivas, negativas, palavra de vida, palavra de morte, palavra de vitória, palavra de conquista, palavra de derrota. São tantas vozes na nossa mente, ou seja, que às vezes vem de fora, que o diabo usa pessoas para poder falar. Mas o Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim, dentro de nós. Ele habita em nós e ele está falando, não dê atenção, não foque nessas vozes, olha para a cruz, olha para quem você é agora. Você tem uma nova identidade agora, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha para frente, as coisas velhas passaram para trás, passaram e ficaram para trás. Como o pastor Max disse ontem no nosso seminário de casais, ele falou para as irmãs, mas isso serve para todos. Só que as irmãs têm a tendência natural de serem mais históricas, de coisas que aconteceu lá em 1910, está em 2020, está resolvido, está morto, fedendo, já virou pós-cinza, mas traz à tona em 2020 agora. Ou seja, às vezes nós somos tentados a isso também. Mas sabe por que acontece isso? Por falta de você se relacionar com o Espírito Santo. Sabe por que eu encargo do meu coração nesses dias que o Senhor colocou de ministrar essa palavra? Porque muitas das vezes a gente ouve coisas, é uma batalha todo dia, todos os dias. Todos os dias. O pecado está nos assediando, ou seja, todos os dias são lutas, são tentações.
Você que vai ter que escolher se você fortalece na fé ou você ouve as vozes contrárias. Às vezes pessoas são tendenciosas, ou seja, deixar de andar pela fé e andar pelo que vê, pelo que ouve, pelo que sente, pelo que os outros falam. Às vezes pessoas que nasceram de novo, estão em Cristo, começam a praticar algum tipo de pecado que alguns cristãos eles interpretam assim o seguinte: ah não, esse tipo de pecado grosseiro eu não pratico, eu não mato, eu não roubo ninguém, não, eu sou casado, ou eu não vou trair a minha esposa, eu sou fiel a ela e vice-versa. Mas olha só, às vezes há outras coisas, outros pecados que são menos inofensivos, que nós achamos entre aspas, mas estão lá. Às vezes o que é a dúvida, é a incredulidade, é a mania de falar de forma negativa, é a mania de às vezes olhar para o outro, ou seja, e conseguir ver de em primeiro momento só deficiências, falhas, defeitos, não consegue ver as qualidades, não consegue ver um potencial, ou seja, ali que realmente Deus colocou. Muitas vezes as pessoas que estão em Cristo estão sendo presas a pecados. Por isso que o tema nessa noite, ou seja, é o conflito entre, ou seja, o espírito e a carne, esse conflito entre a carne e o espírito, ou vice-versa. Porque se queremos ter uma vida vitoriosa, irmãos, o segredo não é conhecer a Bíblia de capa a capa. Pastor, mas nós estamos lendo a Bíblia, nós já lemos o Novo Testamento esse ano todinho, já estamos no Segundo Testamento, no Antigo Testamento agora, em Números. Não me interprete mal, mas deixa eu te falar uma verdade aqui. Só o conhecer a Bíblia não é garantia para que a pessoa permaneça firme na graça em Cristo Jesus. Alguns anos atrás, eu estive conversando com eu encontrei um mendigo no centro de Goiânia, e ele recitando a Bíblia, pregando no sinaleiro e recitando a Bíblia, e assim, Deus falou com Moisés, os mandamentos do sinaleiro, camarada, na miséria, na desgraça, perdão pela palavra, na miséria, mas pregando a Bíblia no sinaleiro. E você olha, mas você vê um mendigo como esse, ou seja, endemoniado, que não tem nada, pregando a palavra. Me mandaram um tempo atrás um vídeo também no WhatsApp, de um também, esses andarilhos com saco sujo, né, ou seja, escravo do diabo, e ele recitou todos os livros do Antigo Testamento. Ele recitou, na verdade, todos os livros. Confesso, se eu mesmo não dou conta de fazer isso aqui agora. Falar um por um, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, chegar até lá em Malaquias. Ele recitou e contou ainda algumas histórias. Mas você olha para ele, é uma pessoa que está vivendo uma vida miserável, escravizada pelo diabo. Mas conhece a Bíblia, irmão Manuel? Só o conhecer não é garantia de você permanecer. O encargo do meu coração nesses dias é o seguinte: é que o Espírito Santo, você entenda que é o Espírito Santo dentro de você, é o seu relacionamento com o Espírito Santo que vai capacitar você a vencer na sua vida em algumas áreas que talvez você já lutou há anos. Está lutando ainda, tem uma hora que você pensa, agora o negócio alinhou, agora está tudo nos trilhos, agora que alegria, que bênção Deus está movendo. Mas começa a chegar um momento que você percebe que começa a sair fora novamente. Aí entram os porquê. Por que, Deus? Eu sou tão bom, eu me esforcei tanto. Você não é tão bom assim, e o seu esforço sem a ajuda do Espírito Santo acaba sendo inútil. Mas quando nós entendemos que nós somos salvos pela graça, quando nós entendemos que caminhamos no Evangelho hoje pela graça, é o Espírito Santo em nós. Eu preciso de poder para vencer o pecado, é o Espírito Santo dentro de você. Eu preciso de melhorar a minha forma de olhar as coisas, de imaginar, de ver. Não, eu quero prosperar mais. É o Espírito Santo que vai fazer tudo em nós. Irmãos, preste atenção. Esse conflito é algo que o apóstolo Paulo, ele disse lá em Gálatas, capítulo de número 5, verso 17.
Apóstolo Paulo, ele deixou bem claro para nós, esse conflito, essa guerra, essa luta entre a carne e o espírito, é algo que nós iremos guerrear enquanto estivermos aqui habitando em um corpo. Gálatas 5,17 diz, porque a carne milita, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então percebe que existem duas forças opostas, lutando, ou seja, em uma luta ferrenha, opostas entre si, ou seja, e não é fora. Preste atenção, me ouça nessa noite, preste atenção ao que eu vou te falar. Essa luta, ela não é fora, pastor, mas é de fora. Não, ela começa dentro. É dentro. Quem controla as informações, você controla os resultados. Quem perde a batalha de forma externa é porque perdeu primeiro dentro. Porque você perdeu dentro, você se desconectou da fonte. É tipo você, hoje todo mundo tem um celular, um iPhone, um iPad. Você tem ele com a bateria carregada, você tem acesso a desfrutar de todos os benefícios, recursos que aquele celular, o iPhone, o iPad, ele te oferece. Mas para isso você precisa manter ele o quê? Carregado. Você precisa manter ele, ou seja, você tem que ter uma fonte, ou seja, um carregador para manter ele carregado. Você pode carregar ele vai ficar por um tempo carregado. Mas se desconectar da fonte, vai chegar um momento que ele vai começar a descarregar a bateria. E vai começar a apitar pedindo o quê? Energia novamente. Qual que é a fonte para nós? Quando nós nos envolvemos no reino de Deus, de coração. A cada reunião de célula que você participa, eu estou indo lá na minha célula porque lá Cristo está no centro, eu vou adorar Ele, é um momento de comunhão, a igreja está acontecendo lá, a família dos santos estará reunida lá, a igreja vai acontecer, o céu está aberto sobre aquela casa, a vida de Deus, a mover de Deus lá, conectado, recebendo força de Deus. Você está no culto de oração, orando, recebendo, está conectado, culto de celebração hoje está conectado, está ligado. Ou seja, recebendo aqui essa força, porque, ou seja, é algo que acontece dentro de nós, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele não está fora. O Espírito Santo, ele, como Juliano disse, aqui no Antigo Testamento era o Emanuel, Deus conosco. Mas agora na Nova Aliança, Jesus disse, olha, o Espírito Santo virá e ele estará em vós e habitará em vós. Agora é o Deus em você. Aleluia, ele está dentro. Mas o diabo também, ele mudou a sua tática. O diabo também, ele entra dentro também. Pastor, mas o crente nasceu de novo. O diabo pode entrar? Pode. Pode, na sua mente. Ele entra na alma, mente, vontade e emoções. Ele lança as vozes, ele lança a isca. Ele lança ali as coisas na sua mente. Aí você vai acatando, aceitando aquilo e vai alimentando a sua alma. Então percebe agora? Nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. Agora a guerra está acontecendo quando a Bíblia fala sobre carne aqui, ou seja, está apontando para uma pessoa, um cristão que nasceu de novo, mas é um cristão almático, um cristão carnal, que anda apenas no nível da sua alma, mente, vontade e emoções. Se eu consigo compreender, entender, raciocinar, eu faço. Mas se eu não entendi, não compreendi, não consegui ligar os pontinhos aqui, eu não faço. O pastor está exigindo demais, o líder está exigindo demais, não entendi, não vou. Natural. Aí você olha de forma externa, está perdendo a batalha, está perdendo. Irmãos, quero te falar, quero repetir algo. Todos os problemas que nós enfrentamos, você vai obter vitória se você vencer dentro primeiro. Essa guerra, o Espírito Santo, ele está dentro do seu espírito.
mas o diabo também ele guerreia dentro de nós através da nossa alma. Não vou, não faço. Crianças fazem o que querem, quando dá vontade, dão birra e por aí vai. Mas homens de Deus, mulheres de Deus, adultos e maduros, fazem o que é preciso ser feito. Faz não é o que acha que é melhor, mas faz o que é o certo, o que precisa ser feito. Porque tem o Espírito Santo dentro de você. Irmãos, é tão simples, meu Deus do céu, é tão simples. Tudo aquilo que apaga, preste atenção, olhe para mim. Tudo aquilo que apaga o Espírito, que apaga a sua conexão, que apaga o seu entusiasmo, a sua paixão, o seu desejo de estar envolvido na edificação do reino, porque eu e você fomos chamados pelo Senhor e Ele partiu e deu a cada um de nós talentos. Mateus 25 fala sobre isso. Ele deu a um servo 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E o Espírito Santo está dentro. Multiplica o talento, não enterra ele. Multiplica o talento. O Espírito Santo está lá dentro, falando. Essa guerra, ela acontece. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, olha, essa batalha, ela é dentro de nós. Ou seja, a carne, ela refere-se àquilo, tudo aquilo que nós herdamos de nossos pais. A nossa condição, ou seja, natural, nosso desejo humano, distorcido pelo pecado. Então a carne, ou seja, é aquilo que nós herdamos. Mas eu quero que você compreenda nessa noite, essa questão é o seguinte, você e eu, nós fomos criados, cada um de nós fomos criados em um ambiente. E foi formado uma mentalidade. Você foi criado de alguma forma, alguns de uma forma mais rígida, mais firme, outros de uma forma mais liberal um pouco, alguns com pais e mães que expressam mais carinho, amor e afeto, outros que já não expressam tanto, mas cada um foi criado ali dentro de uma casa e foi formado uma mentalidade. Ou seja, então o que acontece? Quando nós somos inseridos no reino de Deus, nós temos que entender algo, que tudo aquilo que você aprendeu lá dentro da sua casa são coisas boas, sim. Algumas coisas são boas, caráter, honestidade, sinceridade, responsabilidade, temor, honrar as pessoas mais experientes, ou seja, tudo isso são coisas boas. Mas precisamos entender que o oposto também é verdadeiro. Há também coisas ruins que aprendemos. A ficar ressentido, ficar magoado, pagar o mal com o mal, ou seja, às vezes qualquer coisa está nervoso, está nervosa, já dá aqueles repente de ira, e já ofende a pessoa, magoa a pessoa, fala coisas que não deveria falar, e fala, eu sou assim porque meu pai era assim, eu sou assim porque a minha mãe era assim, porque sofreu muito, então eu sou desse jeito, aqui em casa é desse jeito. Não, deixa eu te falar, quem realmente nasceu de novo e consegue ouvir o Espírito Santo, não age assim mais, porque agora você entendeu que você tem uma nova natureza, mas essa guerra, ela está dentro de você, porque quando nós cremos, o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de você e fez você uma nova criatura, você é um novo homem, uma nova mulher hoje. Ou seja, então nós não podemos ficar presos a isso. Quero te falar algo nessa noite. Quando nós compreendemos a palavra de Deus, eu quero ler um texto com você, aonde nós já lemos aí, Gálatas 5, verso 17, já deixou bem claro a respeito dessa luta. Agora o verso 18, vamos ler por gentileza, esse conflito, essa luta entre a carne e o espírito, a nossa natureza humana caída contra a nova natureza que recebemos da parte de Deus. Diz assim, do verso 18 ao 21, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias,
e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só, o apóstolo ele mostra para nós agora, ainda que a carne em si seja invisível, as suas obras são bem conhecidas. É o que eu disse, repito, quando a pessoa perde a batalha dentro, ou seja, então as obras serão visíveis, notórias. A lista delas não é exaustiva. O apóstolo Paulo ele não colocou uma lista aqui exaustiva, pois ele termina falando o seguinte a respeito destas coisas semelhantes a estas, que fala no verso 21, invejas, bebedices, glutonarias, e ele fala, e coisas semelhantes a estas, vírgula, porque poderia continuar, mas a lista, ela abrange 4 áreas diferentes. Que áreas são essas, pastor? Essas 4 áreas que afetam essa lista que o apóstolo Paulo colocou, que são obras da carne, são obras humanas, da natureza caída, elas são sexo, religião, relacionamentos e alimentação. Primeiramente temos a área relacionada com o sexo, prostituição, impureza e lascívia. Olha só, a palavra prostituição, ela significa porneia, e poderia ser traduzida como fornicação, que se refere a relações sexuais entre pessoas que não são casadas. Nós vemos hoje uma banalização do sexo, uma banalização, ou seja, dos relacionamentos. Hoje você se conecta à internet, hoje, ou seja, é uma enxurrada de coisas pornográficas, banalizando o sexo, que foi Deus que criou, mas Deus colocou dentro do casamento. Mas isso também, quero te falar algo, mas ela também pode se referir a qualquer tipo de comportamento sexual ilícito, como adultério, homossexualismo, lesbianismo e relação sexual com animais. Então essa questão que o apóstolo colocou aqui, prostituição, impureza e lascívia, está envolvido com essas questões. A palavra impureza, ela poderia ser traduzida como comportamento anormal. Poderia também a lascívia por indecência. Irmãos, por que eu preciso falar isso para vocês hoje? Infelizmente, no meio evangélico, jovens estão destruindo as suas vidas por não esperar em Deus um relacionamento saudável para poder se casar em santidade. Casamentos dentro de igrejas têm sido destruídos por causa desse ataque maligno aqui, que começa dentro da pessoa primeiro, por causa da prostituição, da impureza, ou seja, da indecência, da lascívia. Os homens e as mulheres são assediadas o dia todo, temos que falar uma verdade. Os jovens, as jovens são assediadas também o dia todo. A gente vê, ou seja, eu sou homem, eu vejo, a gente anda por aí, você vê quando passa mulheres, uma pessoa ímpia, ou seja, ele já quer tratar as mulheres como um objeto sexual que usa e joga fora. E com um número maior de mulheres que eles pegaram, eles acham, né, os machão, os grandão, os bonzão, os pegadores. Mas isso tudo é obra da carne. Mas dentro da igreja também, no meio evangélico, há acontecendo isso também. Mas por quê? Porque é algo que está acontecendo dentro primeiro. Precisa vencer realmente isso. Eu quero te falar algo também, essa é a primeira categoria que o apóstolo coloca aqui na relação. E a segunda que ele coloca é o seguinte: o segundo grupo é o da religião, o que inclui idolatria e feitiçaria. Isso também é obra da carne. Idolatria é a adoração de outros deuses,
ou imagens, enquanto feitiçaria é o contato com demônios ou entidades. Eu sei que está sendo gravado hoje, muitas vezes a gente tem que vigiar muito, ou seja, o que nós falamos, mas mesmo a mídia não vai nos fazer, ou seja, a não falar a verdade de forma clara e objetiva. A idolatria é algo seguinte, que é algo que confronta, ou seja, de forma frontal a Deus. Deus, quando tirou o povo lá do Egito, Deus, através de Moisés, já deixou bem claro, porque o povo ficaram mais de 400 anos no Egito. E no Egito havia vários deuses, eles adoravam vários deuses, tinham várias imagens, vários ídolos para eles adorar. Quando Deus tirou o povo, falou: Moisés, eles não irão fazer nenhuma imagem para adorar, mas, ou seja, eles vão adorar o único Deus. Esse Deus é invisível, que ninguém precisa ver, mas precisa sentir ele, porque esse Deus invisível, ele abateu, ele envergonhou, ele destruiu todos os deuses do Egito. Os deuses do Egito não conseguiram proteger o Egito das 10 pragas que Deus enviou. Então ali eles viram a impotência, a incapacidade daqueles deuses. Quando ali eles saíram do Egito, ali Faraó se arrependeu e perseguiu o povo, o Deus invisível falou para Moisés: por que você está clamando a mim? Pega o cajado que você tem na mão e toca nas águas. E ele feriu as águas, e o mar vermelho se abriu, e o povo passou em terra seca. Esse Deus é invisível. Agora, as obras da carne levam para esse aspecto da idolatria. A feitiçaria é contato com o mundo espiritual, pessoas que se envolvem com outras coisas. Mas eu não vou longe não, às vezes há crentes também, pastor, eu não vou em centro espírita. Mas às vezes há crentes que não saem de casa sem antes primeiro pegar no jornalzinho daqui ou na internet e ler o seu horóscopo. Deixa eu ver como é que vai ser o meu dia hoje aqui. Vou ler aqui o meu horóscopo aqui hoje. Não, levanta, você, cuidado, não pisa o pé esquerdo primeiro no chão não, porque senão dá azar. Põe o direito também. Irmãos, percebe que às vezes de forma sutis, o diabo ele vem e ele vai arrendando, ele vai aprendendo alguns cristãos e deixam de desfrutar daquilo que Deus planejou para você. O apóstolo Paulo, ele diz ainda no terceiro grupo, são 4 grupos, o terceiro grupo é a área dos relacionamentos. Nessa parte são incluídas inimizades. Não, eu gosto desse grupo de cá, mas do de cá eu não gosto. Eu me simpatizo com esse daqui, mas esse daqui não. Inimizades, porfias. O que é porfias, pastor? Contenda, brigas e disputas. Às vezes há isso, infelizmente, é algo vergonhoso no meu evangelho, mas não é isso que Deus quer. Mas por que às vezes há esse ambiente de porfias, contendas, brigas, disputa no meio cristão? Não é isso que Deus quer, não. O Espírito Santo, ele une. O Espírito Santo, ele une os irmãos, ele une a igreja, porque nós servimos o mesmo Deus, nós temos o mesmo inimigo que é o diabo, nós temos o mesmo objetivo, que é vencer o diabo, a carne, o mundo e morar eternamente com o Senhor. Mas quando acontecem essas coisas, porque tudo acontece dentro. Ciúmes, iras são acesso de raiva. Já viu aquela pessoa que é uma pessoa que você olha, não é calmo, sereno, tranquilo, mas dá aqueles acessos de raiva, que a pessoa ela pode matar. Aconteceu algo terrível, maligno, diabólico aqui no estado de Goiás, lá no interior de Goiás, Cumari, uma cidade de Cumari, o Valdir deve conhecer, né? Eu rodo esse Brasil todo. Cumari, vocês devem ter visto, um adolescente, um jovem de 14 anos, ele matou a própria mãe a facada, porque a mãe pegou o celular dele, não queria colocar crédito para poder jogar jogos diabólicos na internet. Agora eu falo para você, esse jovem é um monstro? Não, não é. Pode até me apedrejar na internet aí e falar, mas ele não é um monstro. O diabo ali nesse momento, nesse acesso de ira, de raiva dele, de ira, ele foi lá e matou a sua própria mãe.
Mas o mesmo demônio que agiu agora saiu depois que ele viu o erro que ele fez, fatal, que não tem como voltar atrás. Agora esse mesmo diabo que usou ele para matar sua mãe, vai vir falar, agora não tem perdão para você, agora acabou sua vida miserável, agora você não tem jeito mais. Vai vir condenar ele e vai viver que a graça de Deus alcance esse jovem. Que a graça de Deus alcance ele. Mas você já vai viver muito tempo sofrendo perturbação na sua mente. Por quê? Perdeu uma batalha. No momento aqui, numa obra da carne, conflito. Uma obra da carne aqui, nesse momento aqui, esse acesso de raiva, ele cometeu uma fatalidade dessa. Pastor, mas no meio evangélico não acontece isso. Graças a Deus não. Mas quantas das vezes no acesso de raiva a pessoa ela amaldiçoa? Quantas das vezes no acesso de raiva a pessoa fala o que não deve ser falado? E eu já disse para os irmãos, a palavra liberada ela não volta atrás. É como a flecha lançada, a pedra atirada e o leite derramado. Não volta atrás. Você falou, já foi, filho. Vai atingir algo, vai machucar alguém, vai causar dano em alguém, e agora vai ser o Espírito Santo. E vou te falar uma outra coisa. O mundo fala, pastor, o tempo resolve. O tempo não resolve nada. O tempo, na verdade, não resolve. Quem resolve é o Espírito Santo. Quem resolve é a pessoa realmente entender, falar, eu errei, eu preciso de mudança, o Espírito Santo me ajuda, porque se deixar o tempo resolver, vai acumular, e chega a um ponto que isso pode se tornar um câncer. Nós temos uma geração onde é comprovado cientificamente, ou seja, uma geração que está sofrendo muito por causa da mágoa, do ressentimento, porque começa dentro, vai guardando, aí uma hora começa a ser abatida na sua saúde, no seu vigor, na sua força, e vai sofrendo. Mas o que acontece? A palavra diz que nós precisamos vencer isso aqui. E ele fala também discórdias. O que é discórdias? Desunião. Já viu que o diabo ele gosta de agir através da desunião? Outra coisa também, divisões ferozes, facções, falsas doutrinas, invejas e por aí vai. Quantas coisas estão acontecendo? Irmãos, mas eu quero te falar isso nessa noite, porque estou te falando isso tudo, que a palavra mostra aqui. O quarto e último grupo é o da alimentação. Quando envolvem bebedices e glutonaria, que é traduzido como farras, orgias, baladas e por aí vai. Paulo diz que se um crente falhar em andar no Espírito, ele não herdará o reino de Deus, não herdará o reino dos céus. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso que está acontecendo ao nosso derredor. Pastor, mas o senhor falou de muitas coisas que acontecem lá fora, mas infelizmente, em uma certa medida, essas obras da carne, que não deveriam frutificar dentro da igreja, do corpo de Cristo, muitas vezes isso está sendo disseminado. Qual que é o meu encargo nessa noite? Te acusar, te condenar, vou ficar te vigiando, policiando, não vou ver o que está fazendo, vou ver o que está falando, vou acompanhar a rede social do irmão só para poder ver o que ele está vendo lá. Deus que me livre e guarde isso. Não preciso disso. Não preciso fazer isso. Mas eu preciso te ensinar o seguinte, que você mesmo precisa parar. Espírito Santo, me ajude a vencer essa guerra que está dentro de mim. Porque provavelmente, em uma certa medida, alguma dessas obras da carne, porque nós ministramos no curso de maturidade no Espírito, no cursão, transformação da alma. A mente é um campo de batalha. A nossa mente ela é transformada, renovada. Você quer mudar? Ou seja, um comportamento errado, uma crença errada, é preciso mudar primeiro a mentalidade. E para você, que você possa desfrutar da graça de Deus, você precisa entender que não é o pastor ficar te vigiando, não é o seu líder ficar te vigiando. Não, é você entender que você precisa manter um relacionamento com o Espírito Santo e estar atento realmente a isso, porque o que acontece? Em alguma medida, alguma dessas obras da carne, elas vêm sobre nós. Aquele momento que você acontece algo, para poder testar você, testar o seu caráter,
caráter, testar a sua lealdade, a sua fidelidade, testar o seu carinho, testar você em algo que você, né, está almejando fazer. Coisas acontecem, não é por acaso na nossa vida, não. Quantas das vezes eu já fui testado, hoje já melhorei bastante, mas eu era muito testado e tinha perdido muito, era no trânsito. Eu ficava nervoso no trânsito. Pastor, mas só que mais de hora que eu ficava, isso é enterrado, isso é obra da carne. Hoje você vai controlando isso. Talvez você que é mãe lá na sua casa, às vezes você ama a sua filha, o seu filho, mas em algum momento ali que acontece algo ali, você fica nervosa e às vezes né, age de forma excessiva, com violências verbais. Às vezes, não, eu não bato, mas com palavras ou seja, fere muito mais. Às vezes o marido dentro de casa, nem seminário de casais não, mas ontem foi uma bênção, meu Deus do céu, ontem foi favor de Deus, liberado um novo tempo sobre casamentos nessa igreja, amém? O que acontece? Mas quem que vai ensinar você a ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor membro, discípulo, servo do Senhor, multiplicar o seu talento? É o seu relacionamento com o Espírito Santo. Eu nem falei, não vai dar prazo, sobre os frutos do Espírito, mas eu quero finalizar e quero pontuar, frisar, bater nessa tecla hoje que nós precisamos estar atento. E quero te falar algo. Você vai vencer as obras da carne não é confrontando a carne. Não, eu estou forte nessa área, eu não caio nessa área, fulano pode cair, mas eu não estou forte. Vigia, desvia da aparência do mal, foge da aparência do mal, não dê ocasião à carne, fuja do pecado, se enche do Espírito Santo. Não caia nessa bobagem de falar, não, eu dou conta de lidar com isso. Outros caem no adultério, mas eu não, eu tenho controle, domínio próprio, eu amo a minha esposa. Não dê brecha à carne. Da mesma forma a mulher, não, eu sou leal, fiel ao meu esposo. Não dê brecha à carne para a pessoa no seu trabalho, em qualquer lugar, ou na internet também. O jovem também, não dê brecha. Não, mas eu dou conta de lidar, esse amigo meu, esse mano, esse truta meu, ele é gente boa. Mas ele comete coisas malignas. Ele está envolvido com drogas, com alcoolismo, ou seja, só ouve rap, que fala só de pornografia, ou seja, nada que edifica. Não, mas eu dou contra. Não brinque, não fique junto, fuja, saia da aparência dessa pessoa, se enche do Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo. Ah, caiu por quê? Porque ficou cheirando o pecado, abraçando o pecado. Não, eu dou conta. Da carne nós temos que fugir. Quer vencer a carne? Se enche do Espírito. Ande no Espírito. Perceba a voz do Espírito. Pastor, eu quero errar mesmo nas minhas decisões. Siga a direção do Espírito. Não, eu não tenho bem certeza disso. Não faça hoje. Ore primeiro, faça amanhã ou depois da manhã. Minha vontade é de falar isso e aquilo. Mas espera, isso vai edificar a vida dessa pessoa? Ou vai apagar? É tudo seguir a direção do Espírito Santo. Quero convidar você a se colocar em pé neste momento. Quero convidar a equipe de louvor a subir aqui. Eu tenho certeza que nesses dias o Espírito Santo, irmãos, escute o que eu estou te falando. Você é a casa, você é a morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai capacitar cada um de vocês. Deixa eu te falar algo nessa noite, com muito amor e carinho. Você que está aqui, você que me ouve pela internet. Nesses dias, o Espírito Santo, ele continuará levando pessoas a ter experiência. Como o Juliano teve. A Tainá, que é da nossa célula, também compartilhou também uma experiência que ela teve também na mesma semana que ela ouviu essa palavra aqui. Algo foi resolvido. O irmão José Marques me comentou que um irmão da célula dele teve uma experiência também com a pessoa do Espírito Santo. Isso me motiva a continuar falando. Não adianta eu chegar aqui e querer pregar lei, querer, na verdade, ou seja, não pode, não vai, não faz, e a maldição te pega, e a ira de Deus pega você, não vai para lá não, rebelde. Não, pelo amor de Deus, não. Eu preciso falar para você o seguinte: você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é filho amado de Deus,
você é príncipe, você é princesa. Se encha do Espírito Santo, que você vai viver os melhores dias da sua vida a partir desse mês de novembro agora, daqui para frente. Se enchendo do Espírito Santo. Quero que você coloque a sua mão no seu coração. Quero orar com você e logo após essa oração nós vamos finalizar com essa canção, A Casa é Sua. Coloque com a sua mão no seu coração e você vai gritar e vai falar: Senhor, a casa é sua, o Espírito Santo reside em mim, o Espírito Santo habita em mim. Eu sei que há uma batalha travada, ferrenha, entre o Espírito e entre a carne, Senhor, mas o Espírito Santo vai me capacitar a vencer. Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu oro, ó Pai, neste momento, crendo na posição, Senhor, da bênção realizada em Cristo Jesus, na posição da obra consumada, que o Espírito Santo está, ele não virá, mas ele já está, meu Pai, morando, habitando, ó Pai, no espírito de cada filho, de cada filha que me ouve aqui nessa noite, nesse culto presencial, e quem está acompanhando pela internet também. Senhor, o Senhor vai ajudar, vai mudar, meu Pai, a situação, a mentalidade de cada pessoa. Eles vão ter percepção do perigo, eles vão ter percepção, ó Pai, de não dar ocasião, meu Pai, à carne, de não dar ocasião, meu Pai, a coisas naturais, mas eles irão ouvir, eles irão perceber a voz do Senhor e serão guardados, serão vitoriosos, ó Deus, não simplesmente por poder querer confrontar o pecado, bater de frente com o pecado, com o erro, mas se encher do Espírito Santo. Nós teremos lares cheios da glória de Deus, nós teremos, Pai, uma geração de jovens, meu Pai, cheio do Espírito Santo do Senhor. Nós teremos uma geração, meu Pai, nas nossas células que irão, meu Pai, alcançar coisas poderosas no Senhor, porque o Espírito Santo irá fazer isso, porque aqui há casas aqui para o Senhor morar, e aonde cada um deles forem, a presença do Senhor vai fluir, a graça do Senhor está liberada, em o nome de Jesus, amém. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, esvazio de vazio de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Declare bem forte. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você,
Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Glória a Deus. Para finalizar, não vai embora sem cumprimentar o seu irmão, desejar uma semana